profeta, chamado de profeta chorão, porque escreveu o famoso livro de Lamentações de Jeremias, né? Jeremias capítulo 32, a partir do verso 17, nós iremos aprender um pouco mais sobre oração. E talvez, não sei se aprender a orar, que a gente aprende a orar orando, penso eu, mas nós iremos pensar a respeito do poder da oração. E normalmente nós achamos que o poder da oração, esse poder transparece em fazer coisas extraordinárias. E há sim um poder na oração em coisas extraordinárias, né? Deus faz ainda, e a gente vê em 1 Coríntios 12, por exemplo, uma lista de dons espirituais que eu acho maravilhoso. Tem o dom da cura, né? O dom de sinais e maravilhas, que nos parece ser algo como lidar com o tempo, o clima, ou coisas desse tipo. Mas o poder da oração seria profundamente diminuído se fosse só isso. Porque a oração tem a ver com o nosso coração, com o modo como nós estamos e o modo como nós enxergamos a vida. Oração, por exemplo, ela é usada por Deus para diminuir e até retirar a nossa ansiedade, por exemplo, né? Não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, em tudo, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Percebe? A oração diferente ou combatendo a ansiedade. A oração é usada para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Tem um detalhe também. A oração sempre revela o que levamos no coração. Sempre revela o que levamos no coração. Por exemplo, alguém já fez essa pergunta aqui, eu não me lembro quem, mas imagine você que hoje Deus dissesse que você ganharia o que você quisesse pedir. Só pedir, tá? Só um pedido, não vai pedir mais de um, tá? Também já é demais. Só um pedido, o que você quiser, Deus vai te dar. Pensa aí, você não precisa responder o que você pediria, né? E isso talvez mova o seu coração. Isso Deus me daria com toda certeza, né? O que veio na sua mente em primeiro lugar, né? Espero que seja coisas boas, né? Confesso. Mas a oração é isso. Ela revela o que nós levamos no coração. Então nós vamos ler a oração de Jeremias e vamos aprender com esse profeta, que por ser profeta também tinha muito o que nos ensinar no seu relacionamento com Deus. Vamos começar do verso 16, que é o antes anunciando que ele iria orar. E depois que eu dei o alto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te criastes um nome. Qual é o que tens neste dia? E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais, com maravilhas, com mão forte, com braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra, que juraste a teus pais que havias de lhe dar, terra que mana leite e mel. Entraram nela, a possuíram, mas não obedeceram à sua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não fizeram, pelo que ordenaste lhe sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome, pela pestilência, e o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade já está dada na mão dos caldeus. Amém?
Eu imagino que na leitura, você ficou prestando atenção, talvez você tenha pensado assim, o que ele está orando, né? Porque a nossa tendência é imaginar que oração é algo muito rebuscado, ou às vezes algo muito bonito de se ouvir. Oh, que coisas maravilhosas. Ele fala das maravilhas de Deus aqui, mas a oração tem um porém, irmãos, que quem enxerga os salmos como orações percebe. As orações são sinceras, elas desnudam o nosso coração ao Senhor. E Jeremias estava aqui orando porque ele está chegando num dos momentos mais críticos da vida dele. Jeremias está num dos piores momentos da vida dele. E se você conhece a história de Jeremias, você sabe que para ser o pior momento da vida dele, tem que ser um momento muito ruim. Porque Jeremias já foi desacreditado, ele já foi enxotado dos lugares que ele estava, já foi jogado num poço seco, ainda que seco, não tinha água, mas com lodo, onde seus pés ficaram lá, e ele foi colocado ali para morrer. Jeremias, de outra conta, teve algumas profecias que Deus falou que ele teria que viver, né, para cumpri-las. Uma delas, pasme, né, Deus mandou Jeremias não casar. Olha aí o profeta, né? É um dos sofrimentos dele em ser o profeta. Oséias, Deus manda casar. Jeremias, Deus manda não casar, porque estes homens eram uma espécie de parábola viva da mensagem. Eles não apenas carregavam a mensagem, mas eles eram a mensagem. E agora esse homem que é a mensagem está chegando no momento mais crítico da vida dele. Qual que é? O momento em que Deus vai cumprir as profecias que Deus falou. Deus falou por meio dele, ele não tinha dúvida alguma, mas as palavras deles eram duras demais. Eram palavras verdadeiras, e às vezes palavras verdadeiras são duras demais, né? E ele estava profetizando a destruição de Israel por meio da Babilônia. Você leu aqui caldeus, caldeus é a etnia dos babilônicos, então quer dizer os babilônicos. Eles estavam às portas, estavam chegando. Havia ainda uma meia esperança no povo, que eles ainda seriam libertos, mas a profecia estava se cumprindo. Deus ia trazer julgamento a Judá, ao povo dos judeus, por meio da Babilônia. E nesse meio tempo, sabe o que Deus faz? Deus manda Jeremias comprar um terreno. Comprar um terreno, irmãos, olha que coisa estranha, né? Tudo que eu poderia imaginar de Deus, eu não imaginaria que Deus faria isso. Por quê? Porque a cidade vai ser tomada, irmãos. Imagina que Campo Mourão está pronto para ser tomado pelos irmãos de Piabiru, né? Não me veio o exemplo melhor na cabeça, né? Aí o que você faz? Primeira coisa que você faz, vou comprar um terreno. Nós vamos perder tudo. Todo mundo vai vir aqui. E o que acontece? Deus revela a Jeremias, e o primo de Jeremias chega até ele para vender esse terreno. Por quê? Quando você tinha algo que você precisaria dispor, né, no caso, como se fosse uma perda, você procuraria o seu parente mais próximo, que ele serviria de resgatador para aquilo continuar na família. E aí, olha que primo abençoado, né, gente? Eu vou perder isso aqui mesmo. O que eu vou fazer? Eu duvido muito que os primos dos outros estavam fazendo isso, porque ninguém ia querer comprar naquele momento. Quanto que ia valer um terreno que daqui a um mês, no máximo, iria ser tomado por outro país? Nada. Mas ele vai lá e Jeremias paga 17 ciclos de prata, que nos parece um valor suficientemente razoável para aquela compra. Um valor muito importante, né? Por quê? Porque ele havia profetizado também que 70 anos depois o povo ia voltar da Babilônia. E o terreno estava lá, no nome de Jeremias. Claro que ele não viu, irmãos. Ele morreu no exílio, mas era uma espécie de esperança. Eu creio que Deus vai cumprir. Se Deus já está cumprindo o que Jeremias passou cerca de 30 anos profetizando, Deus vai cumprir daqui 70 anos também a mesma coisa. Percebe? Nesse momento mais difícil de Jeremias, ele compra o terreno, e depois de ele comprar o terreno, o que ele faz? Ele ora. Foi essa oração que nós lemos. Por isso que termina, e o Senhor me mandou comprar um campo, porque ele tinha acabado de fazer isso. É interessante, irmãos, estamos ainda na introdução, mas é interessante perceber que toda oração parte de um contexto. Ninguém faz oração na nuvem no céu,
Não, você faz oração a partir de onde você está. E o seu contexto, a sua vida, o seu coração, as suas experiências vão moldando a sua oração. Por isso é tão importante ficar lendo e relendo, diagnosticando o nosso coração. Como o salmista que desejava orar e dizia: Senhor, sonda o meu coração, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. Porque a oração parte do contexto, parte da onde a gente está. Então, tentemos aqui entender um pouco sobre oração com o exemplo de Jeremias. E eu começo, ainda como a base da oração, mas começo dizendo que toda oração é sobre Deus. Toda oração é sobre Deus. E você vai dizer: isso é óbvio. É claro que toda oração é sobre Deus. Não, irmãos, veja bem, a oração que nós fazemos, que todos nós fazemos, e a oração que todas as pessoas no mundo fazem, quer sejam crentes, descrentes, cristãos, não cristãos, toda oração parte do conceito que eles têm de Deus. Nós oramos conforme o modo que nós enxergamos a Deus. É assim que nós oramos. Se nós achamos que Deus é limitado, nossa oração é limitada. Se nós achamos que Deus é o nosso servo, a nossa oração é querer que Deus nos sirva. Se nós achamos que o nosso Deus chama Mamon, nós oramos para que Deus nos enriqueça nessa vida. Percebe? É a nossa percepção de quem é Deus que nos dirige a nossa oração. Quando os discípulos chegam a Jesus e perguntam para ele: ensina-nos a orar. Jesus começa com: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que Jesus está dizendo? Estou ensinando quem é esse Deus que vocês vão orar. Esse Deus é Pai, Ele está no céu, Ele tem um nome santo, o reino dele vem. Jesus está moldando o que hoje a gente chama de teologia, que é um nome até um pouco técnico, né? Mas o modo como nós vemos a Deus. E como Jeremias vê a Deus. Vamos ver aqui, agora com esse contexto, verso 17, né? De novo: Senhor Jeová, eis que fizeste o céu e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido. Quem é o Deus de Jeremias? Criador e soberano. Jeremias, pode deixar o texto na tela? Jeremias relembra os atos da criação. O Senhor fez o céu e a terra, mas ele faz um detalhe aqui também, irmãos, porque ele lembra os atos da criação com uma certa mudança. Ele pega o texto do Gênesis verso 1, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Deus é criador, mas ele fala: tu fizeste, Senhor, com teu grande poder e com teu braço estendido. Jeremias parece que ele pega a paisagem da criação e pinta de novo com as suas próprias palavras. Ele está expressando do seu coração, porque ele leu as Escrituras e ele consegue orar as Escrituras, dizer: Senhor, tu és criador, e aliás, tu és também soberano. Jeremias enxerga a grandeza de Deus, e parece que hoje em dia alguns dizem que nós lemos 2 livros de Deus, né? O livro das Escrituras e o livro da criação. Parece que Jeremias está unindo isso, porque ele lembra das Escrituras, da Torá, da lei, que fala de Deus como Criador, mas exalta a Deus ao seu modo também, por causa da criação. O Deus de Jeremias é um Deus criador, é um Deus soberano. Irmãos, perder de vista o mundo como criação de Deus é desesperador. Quando você não enxerga mais o mundo assim, o mundo perde o sentido. E perde esse sentido da vida, perde o destino, perde a organização. As pessoas lá no mundo já estão num estágio avançado do que eu poderia chamar de decomposição da sua fé. Por quê? Já fazem algumas décadas que alguém declarou, mais de um século aliás, que Deus está morto. Você já ouviu alguém dizer assim? Deus está morto? É um filósofo. Olha aí, eu falando mal de filósofo. Não é um filósofo, né? Falou que Deus está morto. E o mundo acredita nisso. Mas com a morte de Deus, claro que não é a morte de Deus, né, irmãos? Com a crença na morte de Deus, morrem outras coisas. Por exemplo, sabe outra coisa que morreu? A verdade. O mundo está numa vida em que não há mais verdade. Você tem a sua, eu tenho a minha. Morreu a moral também. A moral, o que é certo e errado, morreu. Percebe, irmãos? Irmãos, não há como. Nós vamos sendo formados conforme a imagem do Deus que nós cremos. E é por isso que é importante crer no Deus das Escrituras, porque é assim que nós viveremos.
E também, por isso que é importante nós conhecermos a Ele, porque nós iremos orar conforme o Deus que nós cremos. Nós iremos orar e perder de vista a grandeza de Deus como Criador é diminuí-lo em nossos corações. Por isso, diante do Deus de Jeremias aqui, que é um Deus, começamos com Criador e Soberano, nós somos convidados, pela graça de Deus, a orar como se Deus tivesse no controle do mundo, como se Deus tivesse criado o mundo. Orar também como se Deus fosse bondoso e tivesse um plano para nós. Sabe por quê? Porque Ele ainda controla o mundo. A gente ora assim porque Ele é o Criador do mundo e porque Ele tem um plano para nós. É a forma que você enxerga Deus que faz com que você ore com fé. Pois, lembra, tudo é possível ao que crê. Na oração, irmão, se encaixa sutilmente, misteriosamente, de uma forma que nós não podemos entender, aquela dificuldade de resolver em nossos corações. Será que Deus trata comigo ou Deus trata com todo mundo? Nós temos até uma divisão de pessoas que acham que o mundo tem que ser pensado mais individualmente e outros que acham que o mundo tem que ser pensado mais coletivamente, socialmente. E essa divisão, que é um paradoxo, eles não se encaixam neste mundo, nós encontramos na história de Jó. Responda aí, na história de Jó, profeta Jó, você lembra de Jó, né? Deus estava tratando de Jó ou Deus estava tratando da cidade de Nínive? De quem Deus estava tratando? Jonas, né, irmãos? Eu falei Jó, mas é Jonas. Quando eu vi vocês falando Jó, falei, Senhor amado, hoje eu estou bom, né? A misericórdia de Deus passa pelos corações dos irmãos aqui, chega até mim, né? Agradeço o entendimento. Jonas, tá? Jonas. Na história de Jonas, vou fazer a pergunta de novo, que agora vai. Deus estava tratando com Jonas ou Deus estava tratando com Nínive? Com os dois, né? Porque a história de Jonas é uma história individual. Deus está trabalhando em Jonas e não tem para onde ele fugir. Ele se joga no mar, ou é jogado, está no ventre do grande peixe, Deus está tratando com ele. E Nínive, Deus está tratando. Aliás, ao trabalhar com Jonas, Deus está trabalhando com Nínive depois. Deus é um Deus que resolve esse paradoxo. Deus é um Deus que resolve essa divisão. Será que Deus trata o coletivo ou o individual? Deus trata os dois. E na oração, lá no seu quarto, quando você entra no seu aposento, quando o céu encontra com a terra, você começa a perceber isso. Você percebe? Quando você começa a enxergar Deus como Criador, soberano, você consegue entender isso. Ou melhor, Deus começa a acalmar o seu coração, como aquele animal arredio que está se chacoalhando nas correntes. Como Deus fala para Paulo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, que é como se ele tivesse preso numa corrente e se chacoalhando. No seu quarto, em oração, na sua vida de oração, Deus vai mostrando para você que Ele é Senhor, Senhor da sua história e Senhor de todo o universo. Essa divisão se resolve na presença do Senhor. Ele é Criador, Ele é soberano. Outra coisa é do Deus de Jeremias, Ele é Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. Irmãos, Jeremias declara isso aqui, nesse texto, final do verso 18. Poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos exércitos. Agora tem um detalhe, irmãos, um detalhe teológico também daquela época. Quando um país perdia a guerra para o outro, eles consideravam que o Deus daquele país tinha perdido a guerra. Você sabia disso? Então, na cabeça de muitos, se a Babilônia ganhou de Israel ou de Judá, logo o Deus da Babilônia é maior do que o Deus de Judá. Essa era a teologia, o entendimento da época. Só que Jeremias serve a um Deus que não perde as guerras. Jeremias serve a um Deus que é Senhor dos exércitos. Jeremias serve a um Deus que usa até a Babilônia para os seus bons propósitos. Portanto, o Deus de Jeremias é Senhor dos exércitos. Irmãos, o nosso Deus, Ele é tão poderoso, Ele não perde as guerras a tal ponto que na sua derrota está contida a vitória. O povo de Israel está perdendo, mas ali Deus está trabalhando com eles. O povo de Israel vai sair do exílio
transformado. Aquele tipo de idolatria nunca mais vai entrar no coração deles. Claro que entra outras, mas a idolatria das imagens, dos Baals, Baalins, nunca mais. Deus estava ganhando quando Israel perdeu. Agora, qual é o local, né, a imagem, vamos dizer assim, a representação de maior vitória de Deus em meio à derrota? Na cruz. Na cruz, nos parece que Jesus estava perdendo. Foi isso que os discípulos interpretaram. Mas na cruz é a maior vitória de Deus sobre as potestades, sobre os principados, sobre o pecado, sobre a eternidade, sobre a morte. O nosso Deus, irmãos, é Senhor dos exércitos. Ele não perde. Percebe? Toda oração parte da nossa teologia. Toda oração parte da nossa compreensão de Deus. E esse Senhor dos exércitos, Jeremias vai aplicar aqui, que Ele é um Senhor misericordioso, grande em conselho, magnífico em obras. Tu, verso 18 ainda, usa de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Ele é um Deus de misericórdia, porque Ele é bondoso. Não há destruição para aquele que perece amando a Deus. Passamos por dificuldades, mas a misericórdia de Deus vem sobre nós. Esse Senhor dos exércitos também é um Senhor da justiça. Veja só o que eu vou ler de novo. Tornas a maldade dos pais aos seios dos filhos depois deles. O que o Jeremias está querendo ensinar aqui, gente? É até estranho de ler. Como que Deus pega a maldade dos pais e joga para os filhos? A palavra maldade ali significa iniquidade. E iniquidade tem a ver com um pecado instituído na sociedade. Então Jeremias está dizendo, esse Senhor dos exércitos é o meu Deus, Ele é um Senhor justo. Vocês querem viver iniquamente? Vocês querem viver de um modo imoral, incorreto? Querem criar uma sociedade deturpada e pervertida? Isso irá acarretar nos seus filhos. É isso que ele está dizendo. Deus é um Senhor dos exércitos, que é misericordioso, mas é justo. E um dos piores castigos de Deus, por assim dizer, é deixar com que a gente sofra as consequências dos nossos atos. E é isso que Jeremias está dizendo. Ainda a terceira coisa desse Deus é que Ele é sábio em tudo o que faz, grande em conselho, magnífico em obras. Teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Esse Deus, ninguém o engana, ninguém o reduz a uma caixa, ninguém se esconde dele. Então, quando nós oramos, a nossa oração é feita a um Deus que já sabe o que vamos pedir, já sabe por que vamos pedir e o motivo do nosso coração, que às vezes nós nem sabemos. Deus conhece os nossos sonhos, Deus conhece a nossa psique, né? O nosso psicológico, Ele sabe de tudo, irmãos. Então, toda oração que nós fazemos é oração parte de quem nós achamos que é Deus, ou do quanto nós conhecemos a Deus. Então eu não vou perguntar para você agora qual é a sua compreensão de Deus, porque nós viríamos aqui com uma lista de versículos corretos, mas que muitas vezes não aplicamos à nossa vida. Quem é Deus para você? E você vai dizer, Deus é meu Salvador, Deus é o meu Senhor, Deus é justo, Deus é Senhor dos exércitos. Ok. Agora eu vou perguntar para você, a sua vida de oração testifica de como você enxerga Deus. Portanto, segundo a sua vida de oração, quem é Deus para você? Para mim esse é o motivo do porquê oramos pouco. Porque para nós, em nosso coração, tem coisa que Deus não resolve. Em nosso coração, tem coisa que Deus não deve se meter. Que Ele vai mandar eu perdoar, Ele vai mandar eu esperar, eu não estou muito interessado nisso. A nossa vida de oração denuncia, ou melhor, apresenta o Deus que nós cremos. O Deus que nós cremos. Talvez seja por isso, muitas vezes, a minha falta de vontade de orar. Porque no meu coração Deus está diminuído. Ele não é diminuído, irmãos. Ele não é menos poderoso por causa de mim. Mas às vezes eu estou distante dele. E aí eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vida de oração. Porque toda oração parte de como eu enxergo a Deus. Só para a gente encerrar essa primeira parte. Todos os profetas,
quando eles tinham uma experiência com Deus. Deus aparecia para eles. Jeremias, Deus chama Jeremias, ele é uma criança ainda. E ele fala: Senhor, eu sou uma criança, ainda não sei falar. Talvez ele tivesse 17 anos, alguns dizem menos. Isaías, ele fala: ai de mim, Senhor, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. O profeta vê o Senhor. Mas eu gosto mesmo de Ezequiel. Você lembra como que Deus se apresenta a Ezequiel? Ele está lá junto aos rios da Babilônia. Ezequiel vem depois de Jeremias, o povo já está na Babilônia, e Ezequiel tem o seu chamado lá. E a glória de Deus, veja que Deus não perde, a glória de Deus sai do templo e vai lá na Babilônia, porque a glória de Deus é poderosa, não é diminuída pelo rei, pelo Deus da Babilônia, que nem existe, aliás. Quando a glória de Deus chega lá na Babilônia, Ezequiel cai, pá, porque é intenso demais. Deus fala com ele, o levanta, mas ele fica extremamente abalado até no seu físico, porque ele não aguentou. Que coisa interessante, né? Quando Deus quando Deus fala com esses profetas, quando Deus se revela com esses profetas, a reação deles é: tu és um Deus magnífico, um Deus poderoso, ai de mim, eu não aguento ver tudo isso. Percebe, irmãos? É assim, quando nós enxergamos a Deus, ou melhor, quando nós percebemos a grandeza dele, a nossa vida de oração é transformada. Porque toda oração parte do modo como nós enxergamos a Deus. Como você enxerga a Deus, segundo a sua vida de oração? Vamos para a segunda coisa aqui. Oração nos coloca no mundo real. Agora a gente parte do verso 20 e vamos até quase o final, 24. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome. Qual é o que tens nesse dia? Bom, várias coisas aqui. O Jeremias fala sobre o que Deus fez. Irmãos, o povo de Israel está pronto para ir para a Babilônia, pronto para ser escravizado lá, exilado lá. Mas Jeremias tem uma leitura da vida, uma leitura do mundo que é diferente do que o povo está fazendo naquela hora. Que se fosse hoje, se ele ligasse no jornal, ele iria falar algo diferente do jornal. Porque você já percebeu que o jornal é uma interpretação da vida, é uma interpretação do mundo. O modo como nós percebemos o mundo também é uma interpretação, segundo o que nós enxergamos, segundo a nossa vida, segundo as pessoas ao nosso redor, o que nós assistimos, consumimos. Mas qual que é o mundo verdadeiro? O mundo verdadeiro é aquele que Deus manda, é aquele que Deus diz como é. Um pastor que eu gosto muito, um autor já falecido, chamado Eugene Peterson, ele diz que pregou um dia sobre algo, sobre a grandeza de Deus, sobre servir a Deus, como Deus é poderoso. E na saída, cumprimentando as pessoas, passou um homem muito bem sucedido, um homem assim, de negócios, né? Cumprimentou ele na saída e falou: pastor, muito boa a sua mensagem, mas você sabe que lá fora não é assim, né? Lá fora o mundo não é assim. Isso mexeu muito com ele, e eu guardei isso quando ele compartilhou, porque a gente tem essa percepção. É muito bonito falar sobre Deus, é muito bonito o que a Bíblia fala sobre Deus, mas no mundo real é diferente. Não, irmãos, o mundo real é o mundo que Deus fala como é. Este mundo lá fora não é o verdadeiro. A interpretação do mundo que você vê no jornal, ou até mesmo a sua, longe de Deus, não é a correta. Porque o mundo real é aquele que vem a partir de uma vida de oração. Quando você começa a orar, quando você começa a buscar Deus, Deus começa meio que organizar o eixo da bússola. Você começa a perceber: opa, esse é o norte, é para aqui que eu olho, é essa a esperança. Se a gente não está orando, irmãos, se a gente não está buscando a Deus, a gente está enxergando o mundo até de um jeito errado. Tem um monte de crente aí desesperançoso, achando que daqui a pouco a igreja vai acabar. Já viu isso? A perseguição vai vir. E talvez venha, irmãos, talvez venha. E talvez soframos, né? Espero que não, né? Assim como você, eu espero que a gente não sofra, que essas portas não sejam fechadas, que a gente não seja levado a nenhum ambiente ruim. Mas a igreja do Senhor não vai terminar. O poder do Senhor não vai ser diminuído. Deus é poderoso, Deus é Senhor. Este é o mundo real.
o mundo onde Deus manda, onde nós enxergamos a Ele. Por quê? Aí Jeremias vai nos ajudar a entender, porque Deus é Senhor da história. Deus é Senhor da história. Ele fez maravilhas, como lemos aqui, livrou Israel do Egito, colocou Israel na terra prometida, o povo lá na terra prometida pecou, e agora até a Babilônia, que estava vindo às portas, é usada por Deus, para a honra e glória dEle. Percebe? Deus é quem dirige tudo. Jeremias descreve o que hoje a gente tenta chamar de história da salvação. É a história de como Deus estava conduzindo o mundo para até chegar a Cristo Jesus, como seria o seu Filho enviado até nós. Eis a resposta, irmãos. Deus não perdeu para a divindade babilônica. Deus não perde batalhas. Ele é Senhor da história e tudo serve ao propósito dele. Este é o mundo real. Este é o verdadeiro mundo. Este é o mundo em que nós deveríamos viver, enxergar. Ele manda na história. E esse Deus que manda na história, irmãos, e aqui vem uma coisa para nós, é o Deus que trata com o seu povo. Porque Jeremias está falando, tem muita coisa acontecendo naquela época. Nós estamos aí talvez no ano 536, 536 é do retorno, né? 630, 620 antes de Cristo. Tem muita coisa acontecendo. Lá na Grécia tem os filósofos, né? Você tem lá na Índia, em aqueles ambientes, as religiões começando, até se avolumando, né? Mas a história de fato estava acontecendo num povinho, que o povo de Israel, irmãos, sempre foi um povo pequeno, tá? Ainda que quando livres, ainda quando poderosos, talvez o seu auge militar chegou com o rei Davi, mas ainda assim foi um povo pequeno, em termos de estrutura mundial. Deus estava controlando aquele povo, porque Deus é um Senhor que governa a história. Deus é um Senhor que é parte dele o mundo real. É nele que nós lemos a verdadeira história. Mas Deus trata com o seu povo. É um povo pequeno, por vezes insignificante, e agora podemos incluir o povo de Deus, que é a igreja dele, mas Deus trata com esse povo. Por quê? Porque agora, no verso, todos esses, mas especialmente no verso 23, diz: entraram nessa terra, possuíram, não obedeceram a sua voz, não andaram na lei, tudo que lhe mandasse que fizesse, eles não fizeram, e aí sucedeu este mal. Israel estava para perecer, irmãos, por causa do seu pecado, por causa da quebra no relacionamento. Outros povos são governados por Deus também, irmãos, mas o tratamento de Deus com o seu povo é mais perto, mais perto. Nós temos uma graça de Deus, que é Deus tratar com a gente primeiro, para depois tratar com o povo do mundo. Tem muita gente que o tratamento, e digo tratamento não no sentido de restauração, mas o julgamento vai vir só na outra vida. Graças a Deus que isso já começou conosco. A palavra diz que o julgamento de Deus começa pela casa dele, pelo seu próprio povo. É isso que Pedro fala. Portanto, glória a Deus, porque começa com a gente. O profeta anuncia, irmãos, Deus manda alguém decifrar os motivos por que aquilo estava acontecendo. Vocês abandonaram a lei, vocês entraram nessa terra que era presente de Deus, mas não o serviram. E agora Deus está relembrando. Qual que é o propósito de Deus criar o povo de Israel? Deus chama Abraão e diz: vocês serão uma bênção para todas as famílias da terra. Eles não estavam cumprindo isso. Essa nação não servia de testemunho, não estava servindo nesse sentido. E agora Deus estava tratando com eles. Veja bem, irmãos, quando nós começamos a orar, nós entramos no mundo real. E no mundo real, Deus governa a história. No mundo real, Deus trata com o seu povo. Ore, viu? Busque muito a Deus, para que Deus trate com você lá no quarto. Busque muito a Deus, para que Deus trate contigo lá no secreto. Quando você estiver orando e lendo a Bíblia, isso é gracioso, quando Deus trata com a gente, antes dele nos expor. Sabe por quê? Porque antes de você desviar, antes de você sair da presença de Deus, Ele vai usar todos os recursos. E o recurso final é expor o seu pecado, para que você se envergonhe e se arrependa. Sabia disso? Então, Deus trata com o seu povo. Portanto, busque ao Senhor, enquanto Deus está tratando no seu secreto, enquanto Ele está falando contigo, lá no quarto, enquanto é menos vergonhoso, podemos dizer assim. A outra coisa é que nós sabemos e somos lembrados, se Deus é o que governa o mundo de verdade, se o mundo dele é o mundo real, haverá consequências.
Não pense, irmãos, que adorar a Deus é deixar tudo para lá. Agora a gente é bonzinho. Tem gente que acha que virou crente é bonzinho. Não, irmãos. No mundo real é necessário a verdadeira justiça. A verdade tem que ser vivenciada. E Deus está dizendo que haverá consequências. Para o povo de Israel já vieram contra essa cidade para tomá-la. A cidade está dada na mão dos babilônios. Deus está dizendo, chegaram as consequências até vocês. No mundo real há consequências. Mas então por que esse povo fica fazendo um monte de coisa errada? Aí pode ser dentro, fora da igreja, mas injustiças, maldades. Irmãos, porque em primeiro lugar, as consequências de Deus recaíram sobre Jesus. Em primeiro lugar, feriu o pastor e as ovelhas se dispersaram. Jesus está dizendo que a ferida aconteceu nele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Portanto, as consequências de Deus caíram em primeiro lugar em Jesus Cristo. Mas nós todos estamos vivendo num ponto de longanimidade de Deus, em que nós podemos nos arrepender e colocar diante de Jesus e dizer: Senhor, eu me arrependo desse pecado, Senhor. Eu me humilho para não ser julgado e condenado. Me humilho. Você já fez isso? Você já se arrependeu? Você já se converteu? Já entregou sua vida para Jesus? Se você entregar sua vida para Jesus, tem salvação para você hoje, porque Ele é Senhor Todo-Poderoso. Mas talvez você carregue algum pecado com você, e eu preciso te dizer que o Senhor irá julgá-lo, o Senhor irá tratar disso. E que bom tratamento é quando nós nos arrependemos e abandonamos isso, jogamos fora, deixamos de fazer, deixamos de viver conforme esse pecado, porque a palavra nos diz que sim, há consequências sim, as coisas acontecerão em nossa vida de certa forma, né? Ou o mundo será julgado lá para frente. Esse é o mundo real, irmãos, que nós só enxergamos através de uma vida de oração. É como se a oração fosse um tratamento ocular. Já teve que fazer algum tratamento nos olhos? Temos aqui alguns irmãos, né? Estou lembrando aqui em especial da irmã Helena, né? Já fez cirurgia nos olhos, Então você faz para que o seu olho enxergue melhor. O mundo não mudou, né, irmã? O mundo era o mesmo, mas o olho tinha dificuldade de enxergar. Quando a gente não ora, irmãos, é como se a gente não conseguisse enxergar o mundo como ele é de fato. A gente enxerga com a visão embaçada. Até confiamos em Deus, mas nos falta aquela fé, nos falta aquela percepção que só é colocada em nossos corações através de uma vida de oração. E por final, irmãos, para terminar, nós falamos sobre Deus, que a oração é sobre Ele, é sobre como nós entendemos quem Ele é. Nós falamos sobre o povo, sobre os planos gerais de Deus, né? Mas a oração também, ela fala sobre mim. A oração nos insere, ou me insere nos planos de Deus. Deus tem planos, irmãos, Ele vai cumprir de todas as formas, mas eu e você podemos caminhar nos planos dEle. Eu e você podemos vivenciar os planos que Ele tem para nós. Jeremias fala uma coisa muito estranha, né? Verso 25: Tu me disseste, Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o ateste testemunhas. Jeremias fala de Deus, fala da história, só coisas grandes. E agora ele termina como? E o Senhor mandou eu comprar um campo também. Parece estranho, né? Dizer isso, que conexão que tem. Porque Jeremias está falando da vida dele. Oração também me insere nos planos de Deus. Aliás, essa compra para Jeremias ia ser uma perda de dinheiro total, né? Eu falei no começo ali, estava para ser dominado pela Babilônia. Jeremias não desfrutou daquele terreno, daquele campo. Imagine só, alguém bate o carro, dá perda total, e no outro dia ele chega na sua casa e fala: Ô fulano, quer comprar um carro? Não, na tabela FIPE, para você que é meu amigo, né? Foi mais ou menos isso que o primo dele fez com ele. E Deus falou: compra lá o carro. Não era o carro, né? Era o campo. Compra o campo, não tem problema não. Porque depois, daqui 70 anos, era uma mensagem de esperança. O que Jeremias percebeu? Deus está me colocando nos planos dele. Comprar aquele campo ia ser uma perda de dinheiro. Mas, irmãos, eu queria estar lá, comprar aquele campo também junto com Jeremias. Porque ele estava perdendo o investimento dele ali, naquele momento.
mas ele estava percebendo que ele estava nos bons propósitos de Deus. É isso que Jonas não entendeu. E agora eu falei o nome certo mesmo. É isso que Jonas não entendeu. Jonas não entendeu que a grande aventura dele, a alegria, era participar dos planos de Deus. Faltou talvez para Jonas uma vida de oração deste modo, né? Com a vida de oração, nós reaprendemos a olhar a nossa vida, enxergar a nossa vida. Jeremias obedece, compra o campo, porque ele sabe que Deus dirige a vida dele. Ele sabe que ele vai sair perdendo, mas vai sair ganhando. É assim mesmo. Alguém já traduziu que a caminhada com Jesus é um caminho para baixo, que na verdade é um caminho para cima. Paulo fala lá em Filipenses, né? Estamos tratando de Filipenses pela manhã, que Jesus, do qual nós devemos ter o mesmo sentimento, não teve por usurpação ser igual a Deus. Foi para baixo, se tornou homem, se tornou servo, morreu na cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. Jeremias entende isso, irmãos. Jeremias entende que os planos de Deus para ele são melhores do que o que ele poderia fazer. E aí ele compra o campo como sinal de esperança. Portanto, irmãos, a oração vai me refazendo o modo como eu olho a minha vida. Nós precisamos de vida de oração para sermos transformados, para sermos curados. Até o modo que eu me enxergo é transformado quando eu começo a orar. E eu já disse isso uma vez, ou mais de uma, mas eu repito porque eu creio plenamente. Tem coisas que não se resolve com oração, só se resolve com uma vida de oração. Então a questão não é você orar só hoje. Senhor, eu quero isso, amém. Senhor, faz isso, amém. Não, Deus está te chamando para uma caminhada com Ele, para um tratamento, para você reaprender a enxergar a sua vida a partir do Senhor. E como é que eu enxergo a minha vida? Orando, buscando a Ele, com essa jornada para dentro de mim. E eu creio, irmãos, que começa com a confissão de pecados, passa por enxergar a minha identidade pela identidade do Senhor. E nessa vida de oração, em que eu sou inserido, eu enxergo a minha vida segundo Ele me enxerga, eu troco os meus planos pelos planos do Senhor. Troco os meus planos pelos planos dEle. Tiago, capítulo 4, fala que a gente ora e não recebe, porque a gente ora mal. A gente ora pelos nossos próprios deleites. E são deleites da carne muitas vezes. Eram deleites errados, maldosos. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós reorganizamos a nossa vida, nós trocamos os nossos planos pelos planos do Senhor. Por vezes parece que orar é uma perda. Senhor, como assim eu estou pedindo há tanto tempo e o Senhor me faz acontecer justamente isso? Eu me lembro, já falei isso para os irmãos também, me lembro daquele programa de televisão, talvez você vai se lembrar também, em que uma pessoa entrava num cubículo, lá uma caixa em algum lugar, e ele colocava um fone de ouvido, que ele não ouvia mais nada, só tinha uma luz ali que acendia, e o apresentador dizia para ele, a hora que essa luz acender, você fala sim ou não. Não sei se você lembra disso. E o apresentador ficava lá no palco, cheio de pessoas, e pegava vários produtos. Então tinha um produto que não valia nada, e outro que era muito valioso. Então ele chegava e dizia assim, olha, você troca esse jet ski por esse prendedor de cabelo, né? E aí todo mundo, inclusive eu, ficava, não, meu Senhor, né? Eu, como era adolescente, pré-adolescente, você vai me perdoar, eu pensava, mas você é burro, rapaz, que é isso, né? Apesar de que a gente sabia que o cara não estava ouvindo, né? Isso já era explicado antes, mas a gente ficava assim, né? E aí o cara dizia, troca, e todo mundo, meu Senhor. Mereceu perder o jet ski, mereceu, porque olha, foi trocar. Irmão, você sabe que às vezes, a nossa vida de oração, a gente imagina que é assim. Você começa a orar, e aí você fala, mas peraí, parece que Deus está me mandando trocar coisas que eu não queria. Num bom português, irmãos, quando a gente começa a orar, a gente começa a ir perdendo. Essa é a verdade. Você já começa a ir perdendo, porque você tem que pedir perdão para Deus, confessar pecados. Fala, mas eu estou trocando por coisas que parecem difíceis, piores. Mas Deus está nos ensinando, Deus está nos abençoando. Aí depois, essa relação do interior começa a brotar para fora, porque os rios de água viva vão brotando de você. E você começa a ter relações melhores com os outros. Aquela ideia do perdão, da graça, do amor, da bondade. E até mesmo, a chegar ao que aconteceu com Jeremias. O
que aconteceu com Jeremias? Ele pegou o investimento da vida dele, o dinheiro, e deu no campo, porque Deus mandou que ele fizesse isso. Deus começa a envolver a vida toda. Aí a gente chega uma hora e fala assim, não, Deus, espera lá, só não mexe no meu dinheiro, não mexe no meu futuro. Deus mexeu em tudo isso em Jeremias, mas ele trocou os planos dele pelos planos do Senhor. Dá até medo de orar, né, irmãos? Espera aí, vai acontecer isso se eu começar a orar? Eu não sei, irmãos, eu não sei. Deus é todo poderoso, mas o que vai acontecer certamente é que você vai perceber que os planos do Senhor são melhores. Eu imagino lá Jeremias, sem um tostão no bolso, eu não sei quanto que ele teria ainda, né? Não sei, mas com muito menos, com um campo que ele não poderia usar. Jeremias foi primeiro ao Egito, lá no Egito, porque quando a Babilônia chega eles fogem, e Deus deixa que ele vá para lá, pensando assim, ainda bem que eu comprei aquele campo, fiz uma coisa boa, porque isso foi plano do Senhor. Na vida de oração, eu troco os meus planos pelos planos do Senhor, e isso é melhor, não é pior. Essa é a grande questão. Não importa, se Deus mandar trocar o jet ski pelo prendedor de cabelo, no final das contas, Deus sabe que é melhor, viu? Deus sabe, e esse às vezes é o nosso medo, né? Por final, quando eu me insiro nos planos de Deus, eu fico atento em humildade. Atento em humildade. Sabe por quê? Como que termina a oração de Jeremias? Abruptamente. Termina assim. E o Senhor mandou eu comprar um campo, embora essa cidade já esteja dada nas mãos dos caldeus. Pronto, terminou a oração de Jeremias. Parece ser uma oração que foi interrompida, não sabemos. Mas aquela oração termina com uma humildade, irmãos. Com uma humildade, sabe por quê? Porque agora, qual é a resposta de Deus? Deus vai responder aqui depois, para Jeremias. Mas nos parece assim, eu estou entregando ao Senhor. E oração é isso, irmãos. Oração é essa dependência em que você diz, Senhor, eu quero me inserir nos teus planos. E o Senhor pode fazer o que quiser. A gente não gosta de ficar suspenso, né? Senhor, é agora, né? É como se Deus mandasse você botar o pé e depois Ele bota o chão. Ah, não gosto disso. Eu quero ver o chão, quero ver para onde que vai. Se vira para lá, se vira para cá. Se a chegada é boa. Deus fala, não, filho, só pisa lá, né? Pisa que o mar vai abrir. Ah, então eu tenho que pisar primeiro. Tem que pisar primeiro. Isso nos dá humildade, irmão. Sabe por quê? Quem controla a nossa vida é o Senhor. Quando você tem uma vida de oração, você é inserido no propósito maior de Deus, e você percebe isso. A minha vida está sendo controlada pelo Senhor. A oração, por vezes, aparece como se a gente estivesse ouvindo só um lado de uma conversa telefônica. É muito estranho, né? Imagina, você talvez já tenha ouvido isso em um estabelecimento, alguém liga e fala assim, aham, tal. E você não sabe a conversa toda, você só sabe uma parte, né? Nem deveria saber, né? Mas está ouvindo lá uma parte da conversa, né? Às vezes nos parece assim, irmãos, nós estamos falando com Deus, e agora? E agora a gente espera. Agora Deus vai nos responder, mas a gente espera. Quando eu sou inserido nos planos de Deus, irmãos, eu sou inserido nesse tratamento de Deus, nesse molde de Deus, que é a espera, que é a paciência. Talvez você esteja orando, irmãos, por alguma coisa há algum tempo. Alguns estão orando há anos por algumas coisas. E apesar de que eu quero sim que Deus nos responda, especialmente as orações são benéficas, agradáveis, é tão bom quando a gente aprende a ter essa paciência. E a paciência a gente só aprende com o tempo, né? Com a espera mesmo. Talvez Deus esteja te ensinando isso e me ensinando isso. Oração, irmãos, é relacionamento, e nós não somos Deus. Enfim, por final, lembremos aí, toda oração é sobre Deus, porque nós sempre oramos a partir do modo que nós enxergamos a Deus. Toda oração parte de quanto nós conhecemos a Ele. Outra coisa, toda oração é um tratamento para os olhos, porque toda oração, ou uma vida de oração, nos faz enxergar o mundo do jeito real. Esse é o desafio. Você vai para casa hoje, vai ligar a televisão, talvez ligue, vai ver o celular, talvez veja. Aquele mundo ali descrito não é o mundo real de fato, mas eu estou vendo. Não, porque o mundo real é aquele em que você entra no seu quarto, você ora, e Deus vai tratando com você. E Deus vai te mostrando que Ele é Senhor, que Ele é soberano. E toda oração também é a maneira que Deus nos colocou de entrarmos nos propósitos dEle.
trocarmos os nossos planos pelos planos dele, sermos moldados em nosso coração pela vontade dele. E aí talvez a gente ouça tudo isso, como foi o meu caso, de ler esta oração, e falar: Senhor, faz comigo também, Senhor. Mas por que só em Jeremias, só com Jeremias? Ou às vezes a gente ouve um testemunho que é tão bom de ouvir, mas deixa a gente meio mal. Senhor, o Senhor fez isso com fulano, faz comigo também. Conta-se uma história que 2 pastores estavam conversando. Um deles ainda jovem, não era eu não, tá? Mas pode ser, tudo bem. Mas frustrado aquele rapaz, no caso. Ele estava se perguntando: por que Deus não está respondendo minhas orações? Bom, isso também já me aconteceu. Quantas vezes me perguntar: Senhor, por que o Senhor não responde minhas orações? E ele foi perguntar para um pastor já idoso, de bastante experiência, um homem de oração. E ele perguntou para esse pastor: pastor, será que Deus tem filhos preferidos? Todo mundo é filho, mas será que tem filho preferido? E o pastor respondeu: não tem filho preferido, mas Deus tem amigos íntimos. Deus tem amigos íntimos. Você quer viver este poder da oração? Você precisa orar. Eu preciso orar. Eu não posso orar no seu lugar. Posso orar por você, mas não posso orar no seu lugar. Não posso ter vida de oração no seu lugar. E você não pode orar no meu lugar. Não pode ter a vida de oração que Deus pede para mim. Mas juntos a gente pode orar, pode clamar ao Senhor e ser transformado nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa vida. Portanto, nós vamos orar agora. Eu quero te convidar de fato, que essa oração seja o começo da sua vida de intercessor. Talvez você não se enxergue como intercessor, mas te convido a orar agora, dizer: Senhor, agora eu aceito o convite que o Senhor está me fazendo de virar um intercessor. E agora eu vou começar a enxergar o mundo com os teus olhos. Eu vou começar a ser inserido nos teus planos. Você aceita esse convite? Ser um intercessor? Toma cuidado, viu? Toma cuidado, é explosivo isso. Mas é poderoso em Deus. Vamos orar?